E aí, galera, tudo bem? Eu tô um pouco sumida, tá me faltando um pouquinho de tempo, então já tem aí 2 semanas que eu não consigo trazer vídeo novo pro canal, então me perdoem aí. Mas o que me trouxe aqui hoje foi um assunto um pouco mais sério, e por isso eu nem tô gravando da forma que a gente grava vídeo normalmente, tô gravando aqui de uma forma mais despojada mesmo, até mesmo porque eu não tô num local apropriado. Mas o assunto que me trouxe aqui hoje foi a questão dessa legalização do aborto. E por que eu resolvi vir falar disso aqui? Porque eu tenho escutado tantas barbaridades no meio da rua, e até mesmo por falta de informação das pessoas, que eu resolvi vir aqui e estar emitindo a minha opinião, que talvez não seja a verdade absoluta, e com isso eu vou trazer alguns questionamentos que talvez você não concorde com o que eu vou dizer, mas pelo menos vale a intenção, para que você se proponha a pensar sobre o assunto. E se aí você não concordar, tudo bem, não tem problema. Nós vivemos numa democracia. Mas aí você pode estar se perguntando: o que tem a ver você falar de aborto num canal onde se conversa sobre desenvolvimento pessoal? Tudo, gente, tudo. Porque o que o desenvolvimento pessoal tem a ver com isso? Congruência. Sim, dentro do coaching, uma das coisas que a gente trabalha é a congruência. Você tem que ser congruente, você não pode falar uma coisa e viver outra. Você não pode é, pedir para que todos façam uma coisa de uma determinada forma e você faz de outra. Então você tem que ser linear, né? Você tem que ser ético, você tem que ser moral dentro daquilo que você prega, dentro daquilo que você explica. E esse é um assunto um pouco mais extenso, então talvez esse vídeo fique um pouquinho maior do que os outros, mas eu queria te convidar a ficar comigo até o final, porque a sua opinião também é importante, eu também quero saber. Se o seu ponto de vista é diferente do meu, então me mostre, vamos conversar, vamos ver, de repente, em que ponto a nossa discussão pode ajudar o nosso país nessa situação, nesse período que eles estão passando. Eu tenho acompanhado alguns depoimentos a respeito, né, da audiência pública a respeito da liberação, da legalização ou não do aborto. E eu já gostaria de começar falando que é, essa questão da legalização do aborto, ela não tem só a ver com religião. Quem me conhece, quem é da minha cidade, quem convive comigo, sabe sim que eu sou cristã, que eu sou católica, que eu sou ativa dentro da minha comunidade, mas independente da minha religião, porque aqui o que a gente está julgando não é a religião, e sim a vida humana. É algo muito maior. Toda vez que eu vejo algum religioso expondo a sua opinião, parece que só pelo fato de falar ele é religioso, as pessoas desconsideram completamente os artigos científicos e civis até que ele está trazendo a respeito daquele assunto. Então, como eu já disse antes, eu vou levantar aqui algumas questões e eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final e depois desse a sua opinião também a respeito desse assunto. Vamos lá? Um dos assuntos muitas vezes mencionados a respeito do aborto é: quando começa a vida? Bem, para alguns cientistas, né, a vida começa no momento da fecundação, né, onde o espermatozoide se encontra com o óvulo e aí no momento da fecundação que se forma um zigoto, onde tem ali os 46 cromossomos, né, 23 de cada lado aí. E ali naquele momento acontece a fecundação e a partir para muitos cientistas é ali em que a vida inicia. Para outras pessoas talvez não considerem isso. Mas um fato que eu gostaria de levantar aqui para que você pudesse pensar é o seguinte: existem leis ambientais de proteção dos ovos de tartaruga marinha e de outras espécies tipo arara que estão em extinção. Então, se eles querem preservar essas espécies, o que eles fazem? Eles protegem os ovos.
Seria então o zigoto, que é o ovo humano, menos importante do que um ovo de tartaruga, do que um ovo de arara? Quer dizer que um ovo de tartaruga, um ovo de arara é vida, contém vida lá dentro, mas o zigoto, que é o ovo humano, não contém? Não é considerado ser humano só porque ele ainda não tem a forma humana completa? Ele está em desenvolvimento? Então quer dizer que a sua fase de desenvolvimento significa que não tem vida? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Outro assunto que é muito levantado é no que diz respeito ao artigo civil, é o Código Civil. Eu não sou jurista, não, pessoal, então se eu estiver falando alguma coisa errada e tiver algum jurista por aí assistindo, me corrija, por favor. Mas o artigo 13 do Código Civil, eu vou ler aqui para poder ficar mais claro, diz que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrária aos bons costumes. Isso significa o quê? Significa que a mulher, teoricamente, ela tem o direito de dispor do seu corpo da maneira que lhe aprover, né? Do que convier. Então, assim, muitos querem legalizar o aborto, por quê? Porque se a mulher não quer ter o filho, ela quer tirar aquele feto ali dentro, o corpo é dela, ela tem controle sobre o corpo, ela pode se dispor dele da maneira que lhe aprover. Então, vamos pensar da seguinte coisa. Eu penso dessa forma, quando você é um ser humano, e a gente fala biologicamente um ser humano, então vamos pensar na estrutura aí da mulher. Quando você pega os livros para poder estudar, a mulher tem corpo, cabeça, membros, os órgãos internos, o útero, trompas, entre outros, ok? Então, isso faz parte do corpo dela, é tudo dela, e aí ela tem direito de se dispor deles da maneira que ela quiser. Contudo, você não vê num livro de biologia falando que o feto, o zigoto, ou seja, qual a fase de desenvolvimento que aquele bebê esteja, faz parte do corpo dela. Ele está no corpo dela, temporariamente, uma fase intrauterina, mas ele não faz parte do corpo dela. Tanto não faz parte que, geneticamente falando, ele é diferenciado. Né? Se ele fosse uma parte permanente do corpo dela, ele teria que ser geneticamente igual, mas ele não é. Ele é geneticamente diferenciado. Então, de acordo com o artigo 126 do Código Penal da Constituição, você fala que você não pode interferir na vida do outro. Então, já tá, se a gente for levar por esse lado, já tá mais do que dizendo assim que o aborto sim é um crime. Porque se você vai impedir que algo desenvolva, que algo cresça, que algo multiplique, que você vai cortar a vida daquilo ali logo no início, então sim, o aborto por aí já é um crime. Mas eu acredito que a legalização do aborto vai muito além disso. Muito além de ser um crime ou não, da mulher ser punida ou não por provocar um aborto. É um problema de saúde pública mesmo. Porque vamos pensar em algumas situações. Hoje, o aborto sendo proibido da maneira que ele já acontece, às vezes de forma indiscriminada. Pensa quando ele for legalizado. Onde será que vai? Será que a nossa população está preparada mentalmente, culturalmente para lidar com essa situação? Porque vai se tornar muito fácil. Ah, eu estava casada, mas eu não quero ter filho agora porque minha situação financeira não está boa. Então, vou lá e aborto. Eu tive um encontro de uma única noite com a pessoa, engravidei, vou lá e aborto. Não posso ter filho agora porque ele vai atrapalhar a minha carreira profissional. Eu vou lá e aborto. E a responsabilidade das pessoas com elas, com a vida humana, com tudo, onde fica?
Será que vai ser tão banal? A gente vai deixar com que é, se torne assim uma coisa tão banal, porque hoje em dia as pessoas ainda se preocupam em se preservar um pouco, em tomar cuidado. E aí? E se legalizar o aborto? Ah, engravidou hoje, vai lá na fila do SUS amanhã e aborta. E aí entra uma outra questão. Quantas mulheres você vê aí grávidas, morrendo por causa de partos, em filas de espera no SUS, que às vezes não tem atendimento, tem um parto é, prematuro, às vezes um parto no meio da rua, às vezes não tem assistência, aí já tem uma fila para parto e para todas essas assistências, e aí vai ter uma fila para quê? Para o aborto? Nós vamos sobrecarregar ainda mais o Sistema Único de Saúde com uma fila para abortos? Porque quem tem dinheiro, beleza, vai lá, paga um médico particular. Mas e aí? É a maioria da população que realmente tem dinheiro para poder estar pagando isso? E onde mais? Qual é a maior parte da população que talvez às vezes não tenha conhecimento necessário, não tenha assistência necessária? É a parte rica da população? Eu acredito que não. Outra coisa preocupante é a saúde mental dessas mulheres que vão abortar. Eu não sou contra o aborto simplesmente por causa da saúde e da vida do feto, mas a vida dessa mãe também corre risco. Se vocês forem procurar saber, vocês vão encontrar médicos ginecologistas que hoje em dia se recusam a fazerem abortos, inclusive os que são permitidos por lei, em casos de estupro e outras coisas, eles se recusam a fazer esses abortos por causa do risco que impõe para a vida dessas mulheres. Em um dos debates que estão ocorrendo, né, no Supremo Tribunal a respeito desse assunto, um dos médicos que trabalha na saúde pública, ele falou que é muito mais perigoso, às vezes, fazer um aborto, mais perigoso para a saúde da mulher, fazer um aborto do que fazer um parto. Então, assim, a mulher também tem que resguardar, né? A gente tem que zelar também pela vida dessa mulher. E além da saúde física dessa mulher, nós temos também que zelar pela saúde mental. Tem alguns estudos que provam que as mulheres que provocam aborto, que fazem aborto, elas têm um índice muito maior de depressão, de internações psíquicas, isso por causa de N questões, por culpa, por ansiedade, entre tantas outras coisas, além de doenças no útero que essa mulher pode vir a ter por causa de abortos. Então, pessoal, eu gostaria de convidá-los a pensar a respeito desse assunto. É um assunto muito sério, a nossa nação está passando por uma transformação. Eu não sou nenhuma digital influencer, nem blogueira e nem tenho pretensão de sê-lo, mas eu gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam ter um acesso maior à informação, para que as pessoas se sintam instigadas a realmente procurar os dois lados da informação, para que você não apoie uma causa dessa simplesmente porque a maioria vai, né? No efeito manada. Ah, a maioria apoiou, então deve ser ok. Tenha uma consciência crítica, faça seu papel como cidadão, tente verificar realmente se os pontos positivos vão sobressair a todas as consequências negativas que nós temos que enfrentar a respeito disso aí pela frente. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até breve.